Walkers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal, exclusivo de The Walking Dead. E vamos logo às regras do vídeo, né? Que é como sempre, se você não assistiu o episódio, vai lá assistir agora, nesse exato momento. Isso é uma ordem para poder continuar o vídeo. No contrário, você receberá muitas spoilers do terceiro episódio da 7ª temporada que começou. E antes da abertura, só um adendo aqui. Começou o efeito onda The Walking Dead, não é mesmo? Vamos explicar isso depois da abertura. Então, At the age of 5, I had something in mind. muito bem, então vamos às explicações, antes de mais nada, sobre o tal efeito onda The Walking Dead que eu falei antes da vinheta. E quando eu falo isso, algumas pessoas já sabem a que eu me refiro, que é o efeito que a gente tem desde a terceira temporada do The Walking Dead e nunca foi embora, e que ele infelizmente deu as caras nesse episódio também. Eu chamo de efeito onda, que é o fato de o The Walking Dead ser uma série de auges, né? Que ele vai lá em cima e depois vai lá embaixo, depois vai lá em cima de novo e depois lá embaixo de novo, entendeu? São esses episódios em que, comparados, por exemplo, aos episódios auge, são medíocres, entendeu? Mas vamos falar de detalhes do episódio para depois falar dele como um todo. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar sobre os pontos positivos da parada. Vamos organizar esse bagulho aqui. Fomos apresentados de cara a uma montagem um tanto interessante, que foi o fato daquela música começar a tocar do nada, assim, e uma montagem um tanto peculiar começar a aparecer, uma troca de cenas e tudo mais, bem diferente do habitual da série, uma coisa um tanto estranha, uma música toda alegrezinha e tudo mais, aquela coisa, enquanto a gente mostra a rotina do Dwight no santuário, ele fazendo o sanduíche dele e também desfrutando das suas regalias no santuário, né? Mostrou lá ele supervisionando as pessoas, mostrou lá ele fazendo um sanduíche muito farto, mostrou ele liderando pessoas, né? Mostrou que a patente dele é alta, né? E aí, do nada, a gente tá naquele feeling lá da montagem de cenas, né? E aí, do nada, pá! Silêncio. A música some e a gente é contemplado com o som dos zumbis que rodeiam o santuário. Pra quem não leu os quadrinhos, aquilo lá é tipo a defesa natural do santuário, entendeu? E aquela galera que tava lá zigue-zagueando pelos zumbis são, pela vestimenta deles, né? Dá pra notar que eles são tipo pessoas de patente muito baixa lá, que são levadas pra fazer trabalhos menos dignos, né? Que no caso é colocar os zumbis lá pra ser a defesa natural do santuário. E foi interessante! E aí, depois disso, a gente vê o Dwight preparando outro sanduíche, mas dessa vez com ração de cachorro, menino. Ração de cachorro. E aí ele vai lá e dá pra quem? Dá pro Daryl, mano. E o Daryl está lá um tanto quanto nu. Daryl está como ele veio ao mundo e está dentro de uma cela passando maus bocados, né? Que o Dwight joga o sanduíche pra ele e ele come o trem feliz. E também tem uma coisa um tanto interessante, que toda vez que alguém chega e abre a porta, começa a tocar uma música muito alegre, falando sobre o quão a vida é boa e sobre coisas boas. E ela toca diversas vezes, porque na montagem de cena seguinte, mais uma vez, ponto pra montagem que foi muito boa, começa a mostrar os dias se passando, né? E eles são marcados com as vezes em que o Dwight vai lá entregar a refeição do Daryl. E aí é enjoativo o negócio vai lá e toda hora é musquinha. É torturante e a gente com certeza entende o sofrimento do Daryl. Senhor Daryl Dixon está sofrendo, senhor Daryl Dixon. Mas aí, depois disso, temos uma conversa do Negan e do Dwight, onde a gente já conhece a relação dos dois, né? Que é uma relação, assim, de submissão e tal, e o Negan mostrando lá o quanto ele gosta do Dwight, né? Aspas, né? Botando medo no Dwight só com as palavras
palavras, velho. Você vê o jeito do Negan falar com aquela doçura, com aquele apreço, né? Para com o Dwight, né? Não, você é um cara legal, Dwight. Você é um cara legal. Mas aí o walkie-talkie do Dwight chama e eles têm um tal de código laranja. E esse tal de código laranja a gente vai descobrir depois com o passar do episódio. Mas enfim, o Dwight fala que tem que ir lá e o Negan já lança aquele joguinho psicológico básico, né? Que não pode faltar. Ele fala, mas eu dei o dia de folga pra você, meu cara. Por que você precisa fazer isso? Aí o Dwight vem com aquele papo de, não, eu não mereço. Oh, eu gosto de fazer isso. E aí o Negan, muito bom, meu amigo. Gostei. Porque a gente sabe que isso aí é um joguinho psicológico do Negan e tudo mais. Cara sádico, cheio de joguinhos. E esses joguinhos não aparecem uma única vez nesse episódio, não é mesmo, pessoal? Porque enquanto o Dwight está fora, outra pessoa aparece lá pra dar o pão de cada dia do Daryl. E coincidentemente, o cara deixa a porta aberta, mano. E aí o Daryl não perde tempo com a rebeldia dele, né? E já vaza, sem nem mesmo suspeitar que isso seria mais um joguinho do Negan. Parece até que ele não conheceu o Negan e seus joguinhos até agora, né? Mas enfim, o Daryl vaza e tenta sair do santuário. E ele até encontra aquela mulher, cuja qual eu, muito burro, não decorei o nome ainda. Me perdoem, eu acho que é Cheryl, alguma coisa assim. Enfim, ela aparece e até adverte o Daryl. Fala que não, cara, não, mano. Você não pode. Não tem como você conseguir fugir do santuário. Isso é uma jogada, eu estou te advertindo. Só que o Daryl nem dá ouvidos. O Daryl vaza e o que acontece? Sim, o Daryl é encurralado. Foi uma armação. E aí o Negan aparece assoviando lá no meio do pátio, lá com um monte de gente. E aí acontece uma coisa um tanto interessante do episódio, né? Temos um pouquinho de joguinhos psicológicos do Negan, um pouquinho de monólogo fenomenal do Jeffrey Dean Morgan, que atuou deliciosamente mais uma vez. E aí ele chega e pergunta para alguns dos figurantes que estavam lá, bem assim, quem é você? E a pessoa fala, Negan. E ele pergunta para outro, quem é você? E a pessoa fala, Negan. Entendeu como é que é a parada? E ele fala que ele está em todos os lugares. E o Daryl fica lá com a cara de bosta dele, né? E tudo mais. Inclusive, tem uma hora muito legal que eu achei que foi quando o Negan fez menção de tentar acertar o Daryl só pra ver se ele se assustava, mas o Daryl ficou lá, imóvel. E eu achei interessante. E o Negan gostou da atitude dele. E mais uma vez ele mostrando que gosta da coragem do Daryl, né? Enfim, enquanto isso, com o Dwight, né? Ele foi lá pra tratar desse tal código laranja que a gente descobre mais à frente do episódio, que é quando uma pessoa decide abandonar os salvadores, né? Que foi o caso daquele figurante lá que vazou, né? E o Dwight achou ele. Aí a gente tem uma minúscula, quase diminuta cena de ação, só pra ter mesmo, sabe? E aí a gente conhece esse figurante que tá, tipo, já desistindo da vida, né? Parece que ele já perdeu até a esposa lá. E ele foge e tudo mais. E aí o Dwight aponta a arma pra ele. E aí ele decide desistir de viver e fala, não, Dwight, você pode tirar em mim porque eu estou morto já não tenho nada a perder. Só que o Dwight não atira. E uma outra coisa interessante é que você vê que o Dwight não está contente com a vida que ele está levando. Ele não está contente com os métodos do Negan, igualzinho nas HQs. Você vê que, embora ele esteja totalmente submisso ao Negan, ele tá também nessa de não tá dando, sabe? Não tá dando, não tá rolando, tá ruim pra caramba aqui estar com o Negan, né? Eu não apoio ele de jeito nenhum. Enfim, daí o figurante fala que não, você venceu, Dwight. E ele se levanta e começa a andar e o Dwight acaba matando ele. Isso aí já é uma prova concreta de que o Dwight tá nessa, sabe? Tá nessa de não estou contente com a vida que eu estou levando. A gente já foi apresentado a trama do cara, a trama psicológica do cara. Enfim, voltando ao santuário, a gente tem o Dwight de novo e uma das cenas mais legais do episódio acontecem, que é o fato de o Dwight jogar o pão de cada dia pro Daryl, né? Aí o Daryl se recusar a comer. Aí o Dwight, em um ato abrupto, coloca lá na parede pregada a foto dos miolos do Glenn. E aí o Daryl fica olhando para aquilo e pela primeira vez começa a tocar uma música triste, falando exatamente sobre o que o Daryl tá sentindo. E aí não dá outra, né? O Daryl se acaba, entendeu? O Daryl começa a chorar e é uma cena emocionante para o personagem, né? Porque é sempre bom ver o Daryl chorar. Porque é o seguinte, se o Daryl chora,
quer dizer que a coisa não tá nada bem, né? Quer dizer que tá ruim, tá ruim. E aí, depois a gente tem a cena final, que é aquela cena tensa de o Negan conta a história do Dwight, né? Que o Dwight se rebelou e vazou, né? Código laranja, vazou lá do santuário, levou a tal da Tina, né? Que era pra ser esposa do Negan e a esposa dele. Aí a Tina morreu, e aí quando ele voltou, quando os salvadores capturaram ele de volta, a esposa dele se ofereceu pra ser esposa do Negan pra poupar o Dwight. A mesma trama da HQ. Isso foi interessante. E outra coisa que foi interessante é que fomos apresentados a esse conceito do Negan, que ele gosta de ter várias esposas e tem que ser de livre e espontânea vontade da mulher. E isso foi legal, foi legal. E aí tivemos o Negan tentando fazer o jogo psicológico com o Daryl, né? E por fim perguntando, quem é você? E aí ele fala, Daryl. Essa é a voz dele, a voz do Daryl é desse jeito assim, a voz do Daryl é dessa maneira assim, porque o Daryl fala dessa maneira. E aí você já pensa, fudeu, né, mano? Fudeu, já era. Só que aí o Negan não faz nada, ele só fala que foi uma péssima escolha. E é isso, tivemos o santuário mostrando como é que é a rotina de prisioneiro do Daryl, como é que é a rotina do Dwight lá dentro do santuário. E só isso, cara, mostrou a tortura psicológica que o Daryl tá sofrendo e tudo mais. Foi mostrado muito bem como é que as coisas funcionam lá dentro do santuário e só. E é aí que eu volto no que eu disse no início do vídeo, que é a onda de The Walking Dead acontecendo novamente nessa 7ª temporada. Eu estava esperançoso, pessoal, eu estava esperançoso que isso não ia se repetir, eu estava otimista a respeito disso, porque essa onda The Walking Dead, eu não gosto desse efeito de você ter um episódio muito bom, e aí depois a maré baixa, aí depois você vai lá no alto de novo. É claro que é impossível você manter episódio fantástico, tem uma hora que você tem que parar pra desenvolver, e parar pra desenvolver não é necessariamente um episódio que vai lá embaixo, entendeu? Por exemplo, o episódio passado, né, que foi o episódio do Reino, foi um episódio fantástico e não teve quase nada de ação, não teve nada de ação na verdade, mas aí em seguida de um episódio assim, contido, onde tem só diálogos e interpretações e desenvolvimentos e tal, você já taca outro episódio que é do mesmo jeito, que não apresenta conceitos tão chamativos quanto o do primeiro, que tem seus momentos altos, que tem seus momentos legais, mas nem mesmo mostra o foco principal, nem mesmo voltou a comentar sobre o núcleo da Maggie, sobre o núcleo do Rick, sobre o drama que o pessoal do elenco principal tá passando, entendeu? E isso já mostra a onda de The Walking Dead baixando. Eu achei que não foi uma jogada tão boa, eu achei que eles podiam fazer esse episódio mais compacto acerca do santuário e mostrar um pouco de Alexandria também, mostrar um pouco de como é que o pessoal tava levando a morte do Glenn e do Abraham, porque já 2 episódios sem isso, quando um dos eventos mais importantes de The Walking Dead acaba de acontecer, não é uma decisão muito inteligente, eu vou dizer isso, e eu espero que esse seja o único episódio assim. Chega de episódio focando em um só núcleo por enquanto, pessoal. Tomara que no próximo já tenha a primeira visita do Negan a Alexandria, né, que aí começa o bagulho a ficar louco logo e a gente só tem episódio foda um atrás do outro. Não que esse episódio não tenha sido bom, eu já falei aí de todos os aspectos que eu gostei nesse episódio massa. Teve a montagem chamativa, teve desenvolvimento, né, já teve a introdução do santuário, uma introdução muito bem contada, mostrou lá o drama do Daryl, entendeu? Foi interessante, mas eu achava que não precisava de um episódio inteiro só focado nisso. O episódio acabou e o que aconteceu? Nada, foi só uma introdução. A gente merecia um pouco mais, né, disso aí. Aí a gente vai ter que esperar mais uma semana pra saber o que aconteceu com o pessoal do elenco principal, né? Meio sacanagem isso aí, mas é só minha opinião. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam deste episódio também. Se vocês discordam com a minha análise, o que vocês discordam, o que vocês concordam. E é isso aí, like se gostou, se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Sigam-me no Twitter e entre no nosso grupo do Facebook para fazer seus posts acerca da série e também ter contato comigo e tudo mais, caso você queira conversar com essa pessoa bonita que lhes fala. Teremos redublagem na 5ª desse episódio, não se esqueça. E é isso, galera, vamos esperar pelo melhor e que The Walking Dead viva seus dias de glória nessa temporada. Pessoal, então, até a próxima e falou!